Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Trabalho hoje, hein, pessoal? Não esquece não, hein? Sem desculpinha de internet que caiu o dia todo. Trabalho é hoje. A publicação deve ser postada hoje. Aula de língua portuguesa do terceiro ano. Vamos lá? Nosso conteúdo de hoje é sintaxe, termos integrantes e acessórios, paralelismo sintático, parte 1. Hoje estudaremos somente os termos integrantes da oração. Os termos acessórios e o paralelismo sintático ficará para a parte 2 desse conteúdo, na página 26. Primeiro vamos compreender o que são os termos integrantes da oração, o que é chamado de termos integrantes. São aqueles que completam o sentido de verbos e nomes transitivos. Então, aqueles termos que estão relacionados diretamente a um verbo ou a um nome, um nominal, é chamado de termos integrantes. Eles são imprescindíveis para a compreensão de qualquer enunciado. Quais são esses termos? É o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, esses são os elementos que exercem a função de termos integrantes da oração. Vamos entender primeiro o objeto direto. Então, quando nós estudamos transitividade verbal, estudamos que tem o verbo transitivo direto, que é aquele verbo que pede para ser complementado sem o auxílio de uma preposição, sem necessitar obrigatoriamente de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Esse complemento que não vem acompanhado de preposição é o objeto direto. Então, o objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto sem o auxílio de uma preposição. Além dessa classificação de objeto direto, nós temos também o objeto direto, que é classificado como preposicionado. Em algumas situações ocorre que esse objeto, apesar de ser direto, ele vem acompanhado de uma preposição. Em algumas construções, por exemplo, deves respeitar a Deus. Esse a Deus, esse a, apesar de ser uma preposição, não torna esse objeto indireto, porque é uma situação específica em que ocorre o objeto direto preposicionado, pois Deus pede essa preposição a. Então tem essa situação específica. Além disso, também temos o objeto pleonástico, e quando ele ocorre com o objetivo de enfatizar algo, algo que parece até mesmo redundante, e também o oracional, quando temos uma oração que exerce a função de objeto direto. Então, no exemplo, nós temos o silêncio acarreta o desprezo. O acarreta é o verbo transitivo, direto. O desprezo é o objeto direto, o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Já o objeto indireto é o termo que completa um verbo por meio de preposição. Então, teremos um verbo transitivo. Esse verbo é transitivo indireto, porque tem um complemento, e esse complemento é acompanhado de uma preposição. Esse complemento que vem acompanhado por preposição é o nosso objeto indireto por conta da preposição. No exemplo, vamos assistir a essa peça. Uma pergunta, vamos assistir a essa peça? Então, o verbo, ele pede um complemento e esse complemento vem com a preposição, tornando-se assim um objeto indireto. Já o complemento nominal, ele sempre terá uma preposição após esse nominal. O que é esse nominal? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Esse nominal não vai trazer a ideia completa, ele vai pedir a complementação de um termo integrante da oração, que é o complemento nominal. Então é parecido com o objeto direto e o objeto indireto, mas ocorre somente quando temos o nominal, não se relaciona a verbo. O que se relaciona a verbo é objeto direto e objeto indireto, certo? Então, ela tinha aversão. Aversão é o meu nominal, o substantivo. Aversão ao quê? Aversão a alguma coisa. Aí vem o complemento, a baratas. Então, esse a baratas em destaque é o complemento nominal de aversão. Já o agente da passiva, que é outro termo integrante da oração, ocorre somente quando nós temos uma voz passiva do verbo. Porque o agente da passiva é quem age sobre o sujeito. Quando nós temos um sujeito paciente, um sujeito que não age, então nós temos um termo da oração que age sobre o sujeito
esse termo é chamado de agente da passiva. Observe o exemplo. O visitante foi aplaudido por todos. Quem foi aplaudido por todos? O visitante. Mas o visitante cometeu alguma ação? Não. O visitante, que é o sujeito, ele não age. Então esse é um sujeito paciente. E por todos é que age sobre o sujeito. O visitante foi aplaudido por todos. Então esse termo por todos é o agente da passiva. Geralmente o agente da passiva vai ser introduzido pelas preposições por e de. Por e de são as preposições que geralmente introduzem o agente da passiva na oração. Então esses são os termos integrantes da oração, certo? Na próxima semana veremos os termos acessórios, aí estudaremos a questão do adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo e também o paralelismo sintático. Assuntos que nós já estudamos no ano passado, terceiro ano é somente uma revisão de todos esses conteúdos, o que facilita muito a compreensão de vocês. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp, que eu estarei disposto a solucionar. Vai para casa, páginas 36 e 37 do módulo de vocês, tá bom, pessoal? Tenham atenção ao dia do trabalho, certo? Hoje é a publicação e na quinta-feira a redação. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida sobre o trabalho também, pode tirar comigo. Tchau, tchau.